começar, gente. Graça e paz. Graça e paz, queridas. Minha mãezinha acabou de entrar aí. Seja bem-vinda. Pastora Ágata também já está conosco. Daqui a pouco vamos entrar ao vivo juntas. Que legal! Será uma tarde muito abençoada. Paula, Karine. Paula, você é de onde? Eu acho que é a primeira vez que você está conosco, não é? Pai do Senhor, irmã Karine. Chegou. Seja bem-vinda. Todas bem-vindas. Irmã Edna, Vânia também está conosco. Que legal. Sejam todas bem-vindas. Ainda dá tempo de você mandar o link para convidar outras amigas para estar conosco nessa tarde, não é isso? Dá tempo de mandar para a família, para as mulheres, e elas entrar juntas com o nosso Entre Amigas. Ah, que legal! Paula é lá de Atibaia. Igreja, acredito, da Igreja Nazarene de Atibaia, Paula. Seja bem-vinda. Muito feliz em tê-la conosco. Que legal! Hoje vai ser uma tarde muito abençoada, eu creio, para as nossas vidas, como tem sido cada sábado, cada nosso encontro. Nós temos aprendido muito, temos tido tantas experiências boas, né, mulheres? Vânia, querida, paz do Senhor, seja bem-vinda. Meire Nascimento, seja bem-vindas. A Cláudia, ela é esposa do nosso amado pastor lá de Vitória da Conquista. Seja bem-vinda, irmã Cláudia. Paula Bispo também, legal, sejam bem-vindas. A gente sempre dá esse tempinho para as mulheres começarem a entrar e poder pegar desde o começo, né? Esse momento tão bom nosso. Bem legal. Cláudia também entrou conosco. Seja bem-vinda, meu bem, lá de Campinas. Lilian Nunes, Béia, seja muito bem-vinda. Estou vendo que tem algumas mulheres, né, novas que estão entrando pela primeira vez. Deixa eu ver, Rose Almeida, a irmã de Vaneide, sejam bem-vindas. Ai, que legal. Iasna é a nossa queridíssima. Um beijo, meu amor. Esposa do pastor Denis. Que legal. Eu só esqueci onde vocês estão agora. Pastor Denis. Um abraço. Dalvaci de Vitória da Conquista. Ah, seja bem-vinda, meu amor. Daiane lá de Maceió. Manoca, um beijo, Manoca. Que legal. Amém, amém. Érica Santos. Érica é uma queridíssima. Um beijo, Érica, no seu coração. Isso, Iasna, de lá de Teresina, né? Iasnaia. Um beijo no coração de todas vocês. Então, vocês ouviram que hoje a gente começou, né, com um louvor diferente. Sempre eu coloco aquele louvor de adoração pra gente iniciar. Mas foi tão interessante essa semana que eu recebi irmã Andréia, um beijo, Camille. Eu recebi uma mensagem de uma irmã que tem nos acompanhado, a Manu. E ela disse: ai, pastora, tem sido tão bom, tão edificante para as nossas vidas, para a minha vida, né? Ela falou dela assim: tem sido tão edificante para a minha vida, esse Entre Amigas, eu tenho aprendido tanta coisa. E poderia colocar um fundo fixo, ó. E ela disse: aí tem um louvor tão lindo que fala
exatamente desse momento que nós estamos passando com a senhora, ela falando comigo, tá, gente? E aí ela sugeriu, ela disse, olha, coloca de fundo sempre aquele louvor da Fernanda Brum e Eichel, Amigas, né? Como nós falamos aqui entre amigas, né? O nome que nós damos para esse momento. E ela disse, ai, coloca Amigas, que é tão lindo, vai dar exatamente isso. E eu achei bem legal. Aí hoje eu comecei com esse louvor em sua homenagem, tá bom, Manu? Amigas de Fernanda Brum e Eichel, e que foi muito lindo mesmo esse louvor. E cai certinho, né, para o nosso momento. E a nossa ideia realmente é essa, é de podermos aprender juntas, né? Ninguém sabe tanto que não possa aprender mais um pouco. Nós estamos sempre, eu pelo menos eu sempre digo isso, que nós estamos sempre acessíveis para aprender mais, né? Irmã Zilda lá de São Paulo, um abraço, tá dizendo ali, oi, irmã Zilda. Márcia, irmã Beatriz, um beijo no coração de vocês. Kes Vieira, meu amor, tava sentindo falta sua. Seja bem-vinda. E é exatamente isso, nós temos esse tempo para a gente aprender, né? Aprendermos, edificar a nossa vida, aprender mais com outras mulheres e entender, eu sempre digo isso, entender que nós não estamos sozinhas. Os nossos problemas não são únicos, não são nossos problemas, assim, não é só a gente que vive esses problemas. Tem outras mulheres que também vivem problemas semelhantes ou piores, e às vezes a gente acha que isso só acontece conosco. E quando nós ouvimos, né, outras mulheres trazendo outros testemunhos, quando nós ouvimos outras mulheres edificando as nossas vidas, ensinando, nós podemos entender, nós aprendemos que nós também podemos crescer, nós podemos aprender mais, nós podemos crescer mais, e que esse momento, cada sábado nosso, seja esse momento especial para as nossas vidas, que nós venhamos realmente estar com o nosso coração aberto, a nossa mente sensível para receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? Nós não sabemos tudo, né? Nós não sabemos, o conhecimento ele vem somente de Deus para a nossa vida. E que se nós estivermos com o nosso coração aberto, a nossa mente acessível à voz do Espírito Santo, nós vamos conseguir sim. Hoje o nosso tema, nós vamos conseguir sim ser essa mulher sábia, ou conseguir trilhar os passos da sabedoria que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Eu quero orar com vocês. Pode ser? Vamos orar? Nós sempre temos esse tempinho, né? Esse início. E eu gostaria que você pudesse, como todos os sábados, você pudesse procurar a melhor forma, né? Uma forma agradável, confortável, né? Talvez sentada, eu não sei como você está. Se você estiver sentada, procure uma forma confortável de você estar sentada, de se sentar. Se você estiver deitada, não tem problema, pode continuar deitada, mas procure uma forma que você vai relaxar o seu corpo, tá bom? Feche seus olhos nesse momento. Nós vamos fazer aquele processo que nós sempre fazemos, né? De poder trazer a nossa mente para esse momento, de poder trazer o nosso coração para esse momento, tá bom? E aí eu quero que você feche seus olhos de uma maneira confortável, conforme você vai encontrar, sentada, deitada ou em pé, tá bom? Feche os olhos. Com os olhos fechados você vai inspirar e você vai expirar, tá bom? Você vai inspirar pelo nariz, você vai expirar pela boca, você vai soltar o ar pela boca, você vai trazer o ar até os pulmões pelo nariz, você vai soltar esse ar pela boca. Tá bom? Vamos lá? Mais uma vez. De forma confortável, com seus olhos fechados. Nesse momento você possa começar a ouvir as batidas do seu coração. Comece a se conectar com você mesmo nesse momento. Tá certo? Se a sua mente agora ela tá tentando trazer preocupações, se a sua mente ela está tentando te levar para outro, se ela está tentando levar você para outro pensamento de preocupação, não sei, mas que nesse momento você traga a sua mente, traga o seu coração, né? Sinta
a sua respiração, sinta todo o seu corpo com os olhos fechados, querida. Inspire e expire, devagar e lentamente. Mais uma vez, vamos lá. Inspirar e expirar, devagar e lentamente. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer por esse dia que o Senhor nos concedeu. Te agradecer, Paizinho, por tudo que o Senhor tem feito, tem realizado em nossas vidas. Ó Pai, mesmo em meio a esse cenário de guerra, mesmo em meio a esse cenário que estamos vivendo de aparente insegurança, mas, Senhor, nós conseguimos estar seguras, nós conseguimos encontrar a paz em meio à guerra e conseguimos encontrar segurança em Teus braços em meio a tanto caos e a tamanho desespero. Obrigado por ser o nosso Deus. Obrigado, Senhor, por nos chamar, nos resgatar. Obrigado, Senhor, por nos proporcionar esse momento, ó Deus, aqui e agora. Nós queremos, ó Pai, te pedir que o Senhor nos ajude para que nesse momento nós venhamos estar conectadas com o Senhor, conectadas com a Tua Palavra. Que nesse momento, Senhor, nós possamos estar com o nosso coração aberto, sensíveis, ó Pai, sensíveis para ouvir do Senhor, ó Deus, palavras que nos conduz aos caminhos de vida, aos caminhos da sabedoria, aos caminhos certos que somente o Senhor preparou e tem preparado para as nossas vidas. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado por cuidar da nossa vida, por cuidar da nossa família, por cuidar da nossa família. Muito obrigado por nos guiar e não nos deixar, Senhor, que nós venhamos falhar, fracassar, errar o caminho. Mas constantemente o Senhor tem nos trazido de volta para o centro da Tua vontade, que é exatamente nesse lugar, Senhor, que nós queremos estar, no centro da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas? Amém. Então, para você que está a primeira vez comigo, né? Nós estamos realizando o nosso Entre Amigas. O nosso Entre Amigas, como eu falei lá no comecinho, é o momento que nós paramos, né? Nós mulheres paramos em meio a nossa correria do dia a dia, em meio a tantos afazeres que nós temos. E agora, nessa pandemia, nós temos mais afazeres, nós temos mais trabalhos para fazer em casa. Então nós paramos um tempinho para podermos sermos edificadas, para poder ouvir Deus falar ao nosso coração, relaxar a nossa mente, o nosso espírito e nos conectar com o Senhor, para que nós possamos prosseguir e prosseguir bem. Eu sou a moderadora desse momento, né? Tenho recebido algumas amigas para estar trazendo mensagens ao nosso coração. Eu sou a pastora Vanessa Mello, sou mentora de mulheres, sou terapeuta familiar, né? Sou pedagoga e pastora da Igreja do Nazareno, ou na Igreja do Nazareno aqui em Penedo, Alagoas. Estou há 8 anos aqui em Penedo, com essa igreja maravilhosa, linda. Já tem um monte de mulheres aqui, ó, comigo, que legal. E estou há 8 anos aqui, tenho 2 filhos lindos, maravilhosos, né? E tenho dedicado há mais de 10 anos para poder estar auxiliando, estar ajudando a mim mesma e auxiliando outras mulheres nessa caminhada de ser mulher, de ser mãe, enfim, de ter diversos papéis, múltiplos papéis e poder, diante de tudo isso, estar centrada com a vontade de Deus nas nossas vidas, para as nossas vidas e alcançar, né, aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, aquilo que o Senhor determinou para nós como mulheres e viver plenamente, né, aquilo que o Senhor tem reservado para nós como mulheres, tá bom? Hoje nós vamos receber a nossa queridíssima Ágata. Ágata, eu a conheci, claro que eu sempre, né, da pastora Ágata, devido aos missionários, os seus sogros, né, pastor Ripe,
e a pastora Brenda. E sempre que eles passavam por aqui na minha casa, eles sempre falavam da família, falava dos filhos, e falava dessa nora tão querida, né? Como outra, mas sempre falava da Ágata. E ano passado, se eu não me engano, não foi, Ágata? Nós tivemos o prazer de nos conhecer, foi tão rápido, mas tivemos o prazer de nos conhecer lá em João Pessoa. Foi tão maravilhoso, foi tão bom. E Ágata, gente, para vocês que não conhecem, eu sei que tem muitas mulheres aí que já são lá de Atibaia, mas para as mulheres que não conhecem, a Ágata, ela é professora, escritora, ela é pastora na Igreja do Nazareno, em Atibaia, São Paulo, bacharel em Ciências Sociais, Geografia e Teologia, mestre em Ciências da Religião, e acho que é autora, né, Agatha, de um livro também. Ela pode se apresentar É, depois um pouquinho. Casada com Brian. Quantos anos, Agatha, você é casada com Brian? já tem 19 Ela é anos. casada, deixa, tá reconectando, mas ela é casada, deixa eu botar. Há 19 anos, você tá me ouvindo? Agora sim, quantos anos? 19 anos. 19 anos e tem 3 filhos, é isso? É, Seja bem-vinda. Tá um prazer, pastora Agatha, receber você conosco nessa tarde. Estou muito feliz, como eu sei que tantas outras mulheres também. Está muito feliz de poder receber, ouvir uma palavra de Deus, né, vinda do seu coração para as nossas vidas. E fique muito à vontade. obrigada, querida. Eu fiquei muito feliz com o convite e honrada mesmo de passar esse tempo entre amigas. Amo a canção que você colocou no início, usamos um tempo com as mulheres da nossa igreja quando estudamos o livro de Ruth e valorizo muito esse tempo com as mulheres. Eu acho, como você disse, sempre temos uma coisa para ensinar uma outra, a gente se encoraja, a gente compartilha das lutas, dos sofrimentos, a gente se identifica com a correria, né? Você falou como nessa quarentena as mulheres têm trabalhado, eu tenho ouvido isso por todo lado, parece que a nossa atividade triplicou, mas Deus É nos verdade. renova a cada dia, né? E de verdade, assim, estou me sentindo muito feliz de ter esse tempo com você. Na verdade, já tem mais de um ano, foi ano retrasado, já tem quase 2 anos que eles completaram bodas de ouro, o tempo voa. E tá com você aqui é meio que tá com gostinho do Nordeste, viu? E eu amo o Nordeste, sou neta de pernambucano com muito orgulho e agradeço a Deus cada oportunidade que já tive de estar em terras nordestinas e te agradeço também por esse convite. Então, você me Amém. passou um tema de sabedoria, né? Esse ano eu completei 40 anos. E eu virei o ano com um desafio de escrever 40 estudos sobre sabedoria, em gratidão a Deus por cada ano de vida. E fiz isso até o dia do meu aniversário. Fiz aniversário dia 11 de março e talvez tenha sido o último dia de relativa tranquilidade, porque a partir de 12 de março eu comecei a viver a loucura da quarentena, do isolamento, e tem sido dias diferentes, né? Dias estranhos, mas tentando receber de Deus o vigor diário, né? O renovo de cada dia, e reconhecendo o quanto precisamos de sabedoria, né? Então, eu fiz umas anotações, se você quiser me interromper, se tiver pergunta, não sei como você deseja fazer, mas tem uma frase que é dita até naquele filme Alice no País das Maravilhas, quando ela está meio perdida, e daí acho que ela está falando com o coelho, é, ou com não sei quem é do relógio, mas enfim, ela pede direção e ele pergunta onde ela quer ir, ela não tem muita certeza e ele responde assim: quando não se sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E eu acho interessante essa frase porque eu acho que uma das coisas que é muito importante para a gente trilhar uma caminhada de sabedoria é saber onde a gente quer chegar.
né? Qual é o nosso alvo. E todo dia a gente tem que tomar decisões, todo dia é dia de escolhas. E algumas a gente consegue planejar, talvez se a gente pensar assim, a profissão, você falou aí do seu currículo, áreas tão importantes, e você com certeza sonhou com elas e estudou e se preparou e conquistou isso, né? Então a nossa profissão é algo que a gente planeja, o casamento, né? Você escolhe com quem vai casar, planeja, às vezes uma viagem. Tem coisas que a gente consegue planejar, mas esse ano, de forma especial, eu acho que os nossos planejamentos estão sendo bem frustrados, né? Eu até brinco que eu gosto muito de calendário para eu me organizar, e na virada do ano eu dei de presente para todos os obreiros que a gente discipula um calendário anual, com as nossas reuniões marcadas, para eles se organizarem. E daí tanta coisa a gente já teve que desmarcar. Eu falei, meu Deus, acho que foi o presente mais inútil que eu dei, porque esse ano não está dando para seguir muito bem o calendário, né? Mas até ontem, na nossa leitura familiar, a gente leu Provérbios 19, o versículo 21 diz que é da natureza humana fazer planos, mas os propósitos do Senhor são os que prevalecem. Então, não é errado fazer planos, é até importante, né, planejar. Mas nosso coração tem que se acalmar quando os planos não dão certo. Se cada dia a gente pede para Deus dirigir a nossa caminhada, a gente tem que entender que quando uma porta fecha, é porque não era para entrar por ali, né? Então, é esse pensamento que eu tenho renovado na minha mente, e diariamente a gente lida com situações inesperadas, sentimentos que a gente não planejou abrigar e surgem, né? Ofertas que nos fazem, que nós temos que considerar, prejuízos que a gente tem que não planejou, né? Coisas quebram em casa, coisas param de funcionar. Então a pergunta é como é que a gente reage, como é que a gente vive, como é que a gente acerta, né? E eu acredito que a gente não vai acertar sempre, mas a gente precisa tentar. Então, assim, fazendo 40 anos, eu estava pensando que eu também sou professora de filosofia. E tem um filósofo da antiguidade, Tales de Mileto, que ele dizia que a gente só começa a entender filosofia mesmo aos 40 anos. E eu fiquei pensando, né? Acho que esse é o ano. Filosofia quer dizer amor à sabedoria. E eu acredito que todo cristão deve amar a sabedoria. E, para mim, o primeiro grande livro de sabedoria é Provérbios. Eu brinco que é filosofia hebraica da mais alta qualidade. Salomão é o meu filósofo favorito. Um grande pensador, alguém que realmente amava, né, a sabedoria. E em Provérbios 24:3 diz que com sabedoria se constrói a casa e com entendimento ela se fortalece. Todas nós habitamos numa casa, num lar, então a gente pode pensar na importância da sabedoria na edificação da nossa casa, da nossa família e da nossa própria vida, né? Então, a palavra diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura, no favor de Deus, das pessoas, e o nosso desejo de ser como Jesus deve ser crescer como Ele, né? Eu diria assim, eu até quando eu divulguei essa live, eu mandei um recadinho para as mulheres e falei assim, tem alguém precisando de sabedoria aí? Eu ainda estou. E daí eu fiquei pensando nisso, sabe? Eu não diria assim, eu sou sábia, porque sou parece uma condição muito estável, né? Eu estou em busca da sabedoria a cada dia. E as circunstâncias surgem e a gente muitas vezes não sabe o que fazer. A gente não acorda de manhã sabendo tudo que vai acontecer naquele dia. Então a gente carece. E até eu fiz os estudos, e quando eu terminei, eu pensei, nossa, eu estou precisando agora ouvir tudo. Sentar na cadeirinha de aluna, e isso é engraçado, porque eu gravo às vezes estudos, palestras, pregações, e quando eu escuto parece que é outra pessoa falando, sabe? Não parece que sou eu, assim, eu tô ouvindo alguém e eu falo, ai, que interessante que essa pessoa está falando, né? Eu vou aprendendo também, e eu ainda preciso
E Tiago, né, no início do livro de Tiago, ele fala, né, todo aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus que ele dá, né, ele é generoso. E mais tarde, no capítulo 3 versículo 7 ele diz que a sabedoria divina, ela é pura, ela é amável, ela é disposta a ceder, ela é cheia de misericórdia, ela é fruto de boas obras, ela não tem favoritismo, ela é sincera. Então, assim, a gente tem toda essa fonte disponível e a gente não pode ignorar. Ah, tem uma poetisa goiana que eu gosto muito, a Cora Coralina, e uma das frases dela, que é uma favoritinha minha, é: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. E eu, como professora, como mãe, como pastora, sou desafiada com essa frase constantemente. Me coloco muito na posição de ensino, mas eu preciso aprender aquilo que eu compartilho, né? Eu preciso das lições, e só tem valor mesmo quando ela é aplicável para mim, né? A gente é cansado de discursos, dar bons conselhos, né, palavras de motivação, a gente pode encontrar em qualquer lugar, mas a gente precisa ver que aquilo se aplica. Então tem que ser verdade nas nossas vidas para ter valor. Então, quando você deu o tema, né, passos para a sabedoria, eu fiquei pensando, bom, eu escrevi 40 estudos. Eu acho que não vai dar para a gente falar de 40 passos. E nem considero que eu esgotei o assunto, não, porque quando eu estava terminando, eu já estava até juntando uns tópicos. Eu falei, ai, 40 não vai esgotar Provérbios. Tem muito mais. Mas eu escolhi alguns para compartilhar hoje e eu quero motivar todas as mulheres a mergulharem no livro de Provérbios. Ele tem instrução em todas as áreas da nossa vida, é muita sabedoria. Às vezes, um capítulo tem tanta coisa que eu leio com as crianças e penso, não dá para trabalhar um assunto só, é um livro realmente muito completo. Mas Provérbios começa dizendo que o princípio da sabedoria está em temer o Senhor. E esse é o primeiro passo. Né? Temer não é ter medo. Medo é importante. Medo é um sentimento que traz um freio, mostra que há perigo, né? A gente precisa ter medo do fogo, a gente precisa ter medo do bandido, né? Para ter precaução, mas não deixar que isso nos domine. Só que no nosso relacionamento com Deus, nós não precisamos ter medo, mas nós precisamos temê-lo. Isso quer dizer uma atitude de respeito, uma atitude de submissão, uma atitude de alguém que está aberto a ouvir, a se submeter realmente, né? E por quê? Eu lembro uma vez que eu estava com uma revista evangélica numa agência bancária e quando eu fui ao caixa, eu apoiei a revista no caixa e até o nome da revista é Ultimato, né? Eu gosto muito. E o caixa olhou para mim e falou: Ultimato, que opressor. E eu falei: não, não, libertador. Né? Se submeter a Deus não é ser oprimido, não é ser limitado, mas é realmente desfrutar da liberdade, do cuidado, do amor daquele que nos criou. E assim, o básico se você quer saber para que uma coisa serve, você pode sempre perguntar para quem fez. Porque geralmente quem fez sabe para que fez. E Deus é o nosso Criador. Ele é a nossa fonte de vida. Então, cada uma de nós deve se dirigir a Ele e falar: Senhor, para que o Senhor me fez? O que o Senhor espera de mim? E ouvir dele o propósito para o qual ele fez cada uma de nós, né? Isso é maravilhoso. Deus, ele é o nosso farol, é o nosso norte, é o nosso parâmetro e nós precisamos conhecê-lo, né? Esse conhecimento traz confiança e a palavra diz que confiar no Senhor prolonga a vida, a gente caminha com prudência, a gente vê além do óbvio, ele mostra o caminho, ele dá o sono tranquilo. Então, esse é o grande primeiro passo da sabedoria.
conhecer e temer o Senhor, né? Como que eu vou conhecê-lo? Em primeiro lugar, através da Bíblia. Como a palavra de Deus nos renova. Eu sou apaixonada pela palavra de Deus. Até no final do ano eu também fiz uma série sobre o Salmo 119, até o dia da Bíblia, porque o Salmo 119, ele é um salmo apaixonado pela palavra de Deus, né? E ele vai nos inspirando no valor, na beleza dela. E esses dias de tantas dúvidas, tem dia que eu acordo um pouquinho desanimada, e daí eu vou na palavra e tem ali a porção de vigor, de vida, de alegria, de esperança que eu preciso para aquele dia. Deus se revelando tão acessível a nós. Então precisamos buscar a palavra, precisamos amar a palavra. Eu tenho ouvido de várias mulheres esses dias que elas têm lido mais a Bíblia, que têm meditado mais, mas isso precisa ser uma verdade diária, constante, né? O nosso alimento. E Deus, ele também se revela. Pode falar. Quer falar? Ah, sim. É só uma questão que chegou aqui agora no WhatsApp. As mulheres, elas ficam ouvindo e geralmente elas fazem perguntas aqui, aí eu faço a pergunta, claro, que Uhum. a pastora que eu estou recebendo. E a pergunta foi a seguinte, assim, em relação ao temor, né? Você começou falando justamente o primeiro passo de sabedoria, para alcançarmos essa sabedoria, seria temer a Deus, né? O primeiro Uhum. passo nesse estudo seria temer a Deus. E a pergunta é, o temor no caso, você falou assim, o temor a Deus, você acha que está sendo hoje na igreja contemporânea uma joia perdida, a questão do temor a Deus, e a pessoa botou assim, devido à falta de reverência, de respeito, a que tem sido uma marca registrada na nossa geração. Você acha que esse temor a Deus ele tem sido perdido na igreja contemporânea? Olha, eu não sei se eu consigo fazer uma avaliação assim tão geral. Eu acho que tem se perdido em algumas vidas, em alguns espaços, mas tem sido encontrado em muitas vidas, em outros espaços. Eu acho que é uma questão que a gente realmente precisa se observar. Eu me preocupo às vezes no cristianismo, devido à nossa grande convicção sobre a graça de Deus, que às vezes a gente não tem tanta reverência e temor, porque a gente sabe que Deus é amoroso, perdoador, compassivo, misericordioso, mas isso não deve tirar diante de nós a percepção da necessidade de realmente se apresentar de forma muito digna diante de Deus, né? Eu fico pensando que uma vez eu falei com as mulheres num momento de oração, quando a gente ora, a gente está se colocando diante do Criador do universo, né? Como se a gente se apresentaria diante do presidente da República, como a gente se apresentaria diante de um juiz, como a gente se apresentaria diante de uma celebridade. Quando a gente se coloca diante de Deus, assim, não pode ser um momento corriqueiro, é o Senhor, Criador dos céus e da terra, sabe? O Todo-Poderoso que se inclina para nos ouvir. Então, assim, a gente não pode perder a dimensão da grandeza desse encontro com Deus, né? Então, assim, eu não sei se eu posso avaliar a igreja, mas eu reconheço que é possível, sim, até de certa forma banalizar e levar de forma muito casual esse relacionamento com Deus, mas eu acredito que muitos têm experimentado e nós temos que nos perguntar dia a dia, né? Como nós estamos nos colocando diante de Deus em oração e tudo, a gente está fazendo um negócio corriqueiro, a gente está lembrando que a gente está diante, né, do eterno. Então, acho importante a pergunta e esse olhar constante, né, de cada uma de nós. E a outra coisa, eu diria assim, a própria contemplação da criação. Tem várias irmãs queridas aí nos acompanhando de Atibaia. Eu moro em Atibaia, eu sou carioca, mas tenho morado aqui já há mais de 12 anos. E Atibaia é um lugar lindo.
a gente tem muita vegetação, a gente tem a Pedra Grande, que é um ponto turístico, é até considerada uma estância turística, ecológica, e a gente tem lagos aqui, a gente tem muitas flores, então é bonito Atibaia. E eu encorajo, eu até, muitas aqui que me conhecem sabem, por muito tempo eu não gostava de flores. Eu achava que flor era um negócio meio inútil. Eu falava, ai, eu prefiro que me dê uma mudinha de alecrim ou manjericão do que um buquê de flores, porque eu quero utilidade. Mas já tem alguns anos que Deus me confrontou sobre a importância da beleza e como ele se revela através da beleza. Então hoje eu já assim amo contemplar as flores e olhar a montanha e olhar o céu. Eu até digo assim, eu sei que nem todo mundo mora num lugar tão bonito como Atibaia. E eu sei que às vezes quando a gente olha ao redor tem dificuldades, mas o céu é igual para todo mundo. Então levanta a cabeça, sabe? Olha o sol, olha as estrelas, olha a lua. É muito lindo, uma noite estrelada. E Deus fez tudo isso, ele se revela através da sua criação, e nós temos que ficar deslumbrados, os próprios animais, né? Eu tenho um pouco de medo de animais, mas também tenho aprendido, tem muitos pássaros aqui no meu bairro, e como é lindo olhar, parece que cada um foi pintado à mão. Até joaninha eu gosto, sabe? Eu acho tão lindo joaninha, eu acho lindo quando eu encontro uma joaninha, eu também acho que joaninha é um negócio que Deus pinta à mão, assim, aquelas bolinhas, muito lindo, né? Mas é uma forma de conhecer a Deus, né? Esse grande Criador. E a outra forma que eu vejo é no convívio com pessoas que buscam a Deus e desejam ser como Deus. Eu digo que eu amo ser igreja e eu vejo Deus se revelando através da vida de tantas pessoas, né? Eu acompanho, eu sou pastora da igreja, eu lidero grupo de mulheres, mas eu sou tão ministrada e tão abençoada pela caminhada de cada uma, me sinto tão amada e vejo Deus através da vida delas. Então, é muito importante isso. Gostoso esse tempo entre amigas, porque é assim que Deus se revela, o Deus invisível atua através de nós. E ele nos abraça através da irmã, né? Hoje em dia a gente está com um abraço um pouco limitado, mas é, ele nos acolhe, ele nos escuta através do outro também, né? Então é maravilhoso conhecer esse Deus. Eu sei, eu digo, né? Eu amo ser igreja, mas eu sou consciente que a igreja é formada de pessoas imperfeitas, inclusive eu. E eu sei que nós somos diferentes. Eu sei que às vezes pode ter algum irmãozinho, uma irmãzinha que a gente fala, ele não está exalando tanto Jesus, mas ainda vale a pena conviver, ainda vale a pena se esforçar para se aproximar e conhecer. E às vezes até as pessoas que incomodam a gente têm um valor na nossa caminhada, né? Por que que nos incomodam? Às vezes nos confrontam em alguma área que a gente precisa de confronto. Então eu valorizo isso. Eu acho que há muita beleza na nossa diversidade. Eu acho que é importante a gente ter opiniões diferentes em alguns assuntos, a gente se enriquece, né? E eu até, assim, eu ouvi um pastor ano passado dizer que a igreja é para ser diferente, é o sistema que quer fazer de todos nós iguais, como se a gente fosse robozinho, né? Todo mundo comendo a mesma coisa, vestindo a mesma coisa, pensando a mesma coisa. Isso é manipulação do sistema. Deus nos fez de forma única. Se Deus nos fez diferentes, será que Ele quer que todo mundo seja igual, né? Tem até um texto que fala assim, tende em vós o mesmo modo de pensar. E daí eu gosto desse texto do Novo Testamento porque ele não diz assim, pensem igualzinho. Eles dizem, tende o mesmo modo de pensar. Qual é o nosso modo de pensar? É um modo de amor, é um modo de acolhimento. Agora, talvez eu ache que a melhor forma de se amar é uma e você acha que é outra. E tudo bem, né? Porque a gente vai manifestar diferentes formas e vai se completar. Então, eu
Ao longo da caminhada, com certeza, eu encontrei pessoas que me desanimaram até na igreja, mas em todo momento, Deus me mostrou sal e luz, Deus me mostrou pessoas realmente que têm compromisso com Ele, que desejam caminhar com Ele, e isso nos renova, né? Eu vejo um brilho de amor sincero na vida de muitas, muitas pessoas, e isso me motiva a amar também, né? Então, esse seria o primeiro passo. Olha quanto tempo eu levei para falar do primeiro passo. Não dá para falar de muitos passos, né? Mas eu separei mais um versículo que é em Provérbios 29 e 25, que diz assim: temer as pessoas é uma armadilha perigosa, mas quem confia no Senhor está seguro. Então, o nosso temor, o nosso respeito tem que estar no Senhor. E ele nos mantém, né, em segurança. Daí o segundo passo que eu coloquei para a sabedoria é combater o orgulho. Então, o primeiro é temer o Senhor, o segundo é combater o orgulho. E eu até penso assim, tem um pouquinho de orgulho que não faz mal. Tipo assim, seu filho tirou o primeiro lugar na Olimpíada Brasileira de Matemática. Você tem o direito de ter orgulho do seu filho, né? Seu filho passou numa faculdade pública, né? Tem coisas assim, não tem problema você falar para todo mundo, olha, né? E é celebração, é alegria, é reconhecer assim que valeu a pena, né? E então eu acho que fala. É engraçado você falando isso, que alguns meses atrás, porque eu ainda estou meio fora do tempo, né? Porque já faz 2 meses que aqui em Penedo nós estamos sem ter relações com a igreja. E às vezes eu falo que semana passada a pessoa não, pastora, 2 meses. Aí eu, tá. Então, atrás, ele estava justamente conversando com uma jovem e a questão do orgulho que você falou, né? Que realmente, às vezes, ponderado, né? Tudo tem que ser muito ponderado. E ela falando justamente sobre a questão de é uma pessoa muito inteligente, é uma jovem muito inteligente, muito criativa. E pelo fato de achar que as pessoas que me falavam, eles me sentem mal que as pessoas falam, mas a glória é para Deus. Eu digo, é para Deus. Mas, poxa, você tem que se achar também que você é tudo isso, você é inteligente, você é criativa. Então, se orgulhe, porque esse foi o dom de Deus para a sua vida, né? E às vezes nós mulheres, é interessante você falando isso, porque às vezes nós mulheres ficamos assim, eita, eu não posso achar que eu sou inteligente, sei fazer isso, porque aí é o orgulho ruim, não é. Eu digo assim, que às vezes é orgulho, tem orgulho ruim, tem orgulho bom. Uhum. Né? Nesse caso, a gente precisa também ter esse orgulho, né? Seja dos filhos ou de nós mesmas, do lar, enfim. E é muito É legal. verdade. E assim, e ser sincera, né? Porque às vezes a gente acha mesmo que tem aquela qualidade e nega quando alguém elogia e acaba sendo uma falsidade, né? E até o meu sogro, uma vez, ele falou assim: eu aprendi, não sei se foi de um professor dele, que ele falou que quando alguém te elogiar, você pregou e alguém falar, pastor, foi uma bênção a pregação, você fala assim, obrigada. Você não precisa dizer, não, foi tudo para a honra e glória do Senhor, né? Eu não sou nada, eu sou um verme. Não, não, obrigada. Né? Com certeza o Espírito Santo fala, a palavra é de Deus, a sabedoria não é nossa, mas assim, você foi um instrumento de Deus, você se preparou, Deus te usou, né? Não precisa ficar se exaltando, mas você pode aceitar um elogio e tudo bem, né? Mas existe o orgulho negativo, e eu até brinco, quem nunca sentiu, atire a primeira pedra, né? A gente muitas vezes não gosta de ser corrigido. E eu anotei um provérbio, Provérbios 15, 32 e 33, diz assim: quem rejeita a disciplina prejudica a si mesmo, mas quem dá ouvidos à repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria, a humildade precede a honra. Então, é muito importante aceitar a correção. Não é fácil. Em Hebreus a gente aprende também. Ninguém pula de alegria quando está sendo corrigido, mas vale a pena. Né? Eu vejo que por orgulho muitas pessoas adoecem, pessoas às vezes têm perdas financeiras, fazem escolhas erradas, né? Não escuta o outro. Então, a gente precisa combater o orgulho para ter sabedoria.
né? E eu estava pensando assim, existem dois lados do orgulho, talvez mais, mas eu vou citar dois. Tem aquele orgulho da arrogância, quando você se acha o melhor, né? Ninguém é tão bom quanto você, ninguém canta tão bem quanto você, ninguém dança tão bem quanto você, ninguém, sei lá, faz o que você faz tão bem. Um olhar que diminui o outro, né? Um olhar arrogante, não pede desculpa, não dá satisfação, não aprende, né? E isso é muito ruim. Minha mãe conta uma história, eu tenho um primo, quando ele era pequenininho, ele a princípio não aceitava ajuda de ninguém, mas quando ele via que não conseguia fazer uma coisa, ele olhava e falava, me ajuda. Então eu lembro disso e eu penso, a gente precisa chegar nesse ponto, que a gente olha para o lado e fala, me ajuda, porque a gente nem sempre consegue resolver as coisas, né? E a palavra diz que Deus odeia o orgulho, ele odeia a arrogância. Então a gente precisa ter cuidado, se olhar, se não está se achando superior demais, se não está achando que tem pessoas muito inferiores a nós. Como você mesmo disse no início, todas temos algo para ensinar e todas temos algo a aprender de todo lado. Às vezes você surpreende alguém que você nem imaginaria que teria alguma coisa para te ensinar e é usado por Deus assim para te revelar alguma coisa que você precisa aprender. Então, esse orgulho da arrogância é muito negativo. Mas tem o orgulho de não mostrar necessidade também. E eu me identifico nesse. Eu peço a Deus para me ajudar a combater isso. Sabe aquilo de não querer pedir ajuda? E eu acho que muitas mulheres são assim. Tô acusando ninguém, tá? É minha confissão. Mas é porque a gente fala, não, não queria incomodar. Bom, de verdade, sendo bem honesta, a gente gosta das coisas do nosso jeito, né? E quando a gente pede ajuda, a gente tem que aceitar o jeito do outro. É. Então, às vezes a gente fala, não, eu prefiro fazer, porque eu quero do meu jeito. Mas é um pouco de orgulho. E também não reconhecer que não dá conta. A gente quer provar para o mundo que dá conta de tudo e a gente não dá. Então, esse é um orgulho que eu tenho que combater em mim. Eu faço muita coisa, eu faço rápido, então às vezes eu não quero pedir ajuda, mas eu preciso pedir, né? Até essa semana eu tive muita ajuda do meu marido, eu estou trabalhando online, dando aulas, e muitas vezes assim, eu acordo super cedo para deixar o almoço pronto, e essa semana, 2 dias eu falei para ele, eu não vou dar conta de fazer o almoço. E eu confesso que foi difícil para mim falar isso para ele, mas eu falei. E ele fez. Nossa, e ficou uma delícia. E que maravilhoso é sentar, né? E o almoço está pronto, né? Então, quebrar esse orgulho e pedir ajuda. E é uma forma de se expor, né? Mas a gente precisa aprender. E isso edifica tanto, né? Eu gosto da história de Davi, quando Davi diz para Deus que quer construir um templo para ele, porque ele habita num palácio, né? E Deus tem só uma tenda, e Deus fala, então, Davi, eu não quero seu presente, não. Não é você que vai construir o templo para mim, não, vai ser seu filho. E Davi é tão lindo que ele não fica magoadinho, ele não fica melindroso, ele não fica falando, nossa Deus, eu só queria, né, te dar um presente. Ele aceita, ele engole o orgulho, ele fala, então tá bom, né? Eu te amo, Senhor. Eu vou deixar então os recursos aqui, meu filho vai fazer. Então eu acho tão lindo. Agora, qual de nós se oferece um presente para alguém e alguém diz, não, não quero seu presente, que não vai ficar magoada, né? Que não vai ter o orgulho ferido. Então a gente precisa aprender, é sábio, né? E às vezes a gente tem muito esse discurso, eu só queria ajudar e a pessoa não quis me ajuda. Bem, se a pessoa não quis sua ajuda e você queria ajudar, aceita, né? Porque se você realmente se importa, você tem que respeitar o limite do outro, o que o outro realmente quer, né? Então, eu lembrei do texto que Paulo fala em Coríntios, né? Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Então, reconhecer que a gente precisa de ajuda, que a gente não dá conta, isso é sinal de força, mulheres. Então, não vamos ser um vaso seco, né? Vamos deixar Deus trabalhar aqui no barro, o oleiro, ele é o que sabe o que é melhor para cada uma de nós, né? Confesse, eu escrevi aqui, confesse, admita, exponha o seu orgulho e liberte-se dele. Quando fala nessa questão, você falando daí, eu estava aqui sorrindo, porque por muitos anos mesmo, eu tive essa dificuldade. Então, por muitos anos, eu passei por isso, a questão do orgulho mesmo. Porque eu sou
eu trabalhei muito comigo, trabalho, na verdade, né? Trabalho muito isso em mim. Sou muito sanguínea. Então, eu faço e tento fazer. Eu tinha esse mal assim, fazer, então, acho que eu fazia muito rápido. Então, alguém ia fazer para mim, eu ia fazer comigo, demorava muito. E aí eu olhava e dizia, poxa, eu faço mais rápido. Então, tá bom, deixa aí que eu faço, sabe? E aí eu ia Uhum. fazendo. E muitas vezes meu marido dizia bem assim, filha, presta atenção. Porque enquanto tu tá correndo sozinho, o povo tá lá atrás. E aí eu fui trabalhando isso comigo. Então, em diversas situações, a questão do era orgulho mesmo, né? Assim, eu faço melhor. Então, mandava alguém fazer e, poxa, eu faço melhor. Então, não se preocupa. Então, eu vou me sei lá, 3 da manhã, mas eu fiz tudo sozinha, né? E não Aham. nós temos uma palavra maravilhosa, viu, pastora? Eu amei. Porque isso é muito pertinente para a mulher, não é verdade? É, Nós, é. mulheres, é E muito daí a gente se desgasta, a gente fica chateada porque ninguém entende, ninguém ajuda, mas a gente tem que ver o quanto a gente está se abrindo, né? Eu coloquei mais dois tópicos. a gente, na verdade, não dá oportunidade para ajuda. E olha, É, mulheres, segura esse segundo ponto, viu? eu pus mais dois, eu não sei, eu vou tentar falar rapidinho, acho que o tempo já está acabando, mas eu coloquei assim, Volta, pastora. Se encerrar uma hora, a como? gente volta. Fica Ah, tranquila. então tá bom. Eu coloquei assim, o terceiro ponto, busque conselhos, né? E eu sei que há muita gente desconfiada de conselhos. Até tem um ditado popular que diz: se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, né? E realmente nem todo conselho é bom. Tem pessoas que gostam de se intrometer na vida dos outros, de manipular, de controlar. Às vezes com boas intenções, às vezes com más intenções. Então eu reconheço que nem todo conselho é bom. E é importante a gente pensar em quem, né, a gente busca conselhos. E eu estava lembrando, assim, como pastora, tem muita gente que vem buscar aconselhamento, né? E eu vejo assim, quando a pessoa está com um desejo sincero de caminhar com Deus, ela liga para a pastora todo dia. Ela quer saber o que Deus tem para ela, vai atrás. Mas aí quando começa a fazer escolhas assim, que ela é consciente, que estão erradas. Daí a pessoa some, né? Não liga mais, você não vê mais. O que aconteceu, né? Não quer ir falar com a pastora, porque se for falar com a pastora, sabe que vai ouvir que não está indo pelo caminho certo, né? Então, até tem um autor que eu gosto muito que ele diz assim, que a gente já escolhe a qualidade dos nossos conselhos de acordo com os conselheiros. Então, quem você procura, né, para falar? Quem você quer ouvir? E Provérbios vai dizer primeiro que a gente precisa ouvir os pais, a gente precisa ouvir os pais. Mesmo mais velha, né? Fiz 40 anos, minha mãe ainda é bem presente na minha vida, minha mãe é cheia de opinião, vive me dando conselhos. E às vezes a gente pensa assim, ai, tem opinião para tudo, né? Mas quanta sabedoria a mãe tem, quanta sabedoria os pais têm. E em toda idade a gente ainda precisa ouvir os pais. A palavra diz que a gente precisa ouvir o conselho do justo. Então a gente precisa ver quem está caminhando corretamente, né? Quem é digno. É esse que eu quero conversar, com ele eu quero ouvir. Né? Pessoas capacitadas na área. A gente está numa época de crise, de pandemia. E quem você está ouvindo? Tem muita gente com opinião, mas sem nenhum embasamento, né? Eu tenho procurado os médicos, eu tenho várias amigas médicas, tenho uma prima médica, e eu vivo pedindo a opinião deles, né? Pessoas que estudam na área de biologia. Você tem que ouvir quem sabe do assunto. Então, é muito importante que a gente busque conselhos na área. Eu lembro até, a gente tem uma família muito querida na igreja, que a filha deles nasceu com um tumorzinho exposto, e eles tiveram que tomar muitas decisões de exames, muitas vezes invasivos, né? Coisas que eles tinham que fazer, às vezes coisas caras, né? Faz isso, não faz, cirurgia não faz. E eles sempre me procuravam.
é, além de outras pessoas, né? E eu sempre falava para eles, na área médica, eu não posso aconselhar, né? Não é minha área. Eu orava com eles, a gente pedia a direção de Deus, mas a gente sempre compartilhava, porque Provérbios diz que planos fracassam onde não há conselho, mas há êxito onde há muitos conselheiros. Então, eles não deixavam de buscar ajuda espiritual, mas eles também estavam ouvindo os médicos, pegando uma segunda opinião, pegando uma terceira opinião. E a gente tem que saber os nossos limites também, né? A gente não pode opinar em áreas que a gente não domina também. Então, essa multidão de conselheiros é nesse sentido também. Até ainda nessa área da pandemia, né? Às vezes um médico fala uma coisa. E tem gente que diz, viu, aquele médico falou. Bem, os médicos também não estão de acordo. A gente não pode ouvir uma pessoa e achar que essa pessoa é a que tem toda a verdade. Às vezes a gente reproduz porque a pessoa falou o que a gente queria que ela falasse, né? Quando eu acho um médico que está dizendo o que eu queria ouvir, eu vou dizer para todo mundo: olha o que esse médico disse. Mas vai ouvir a comunidade médica. A comunidade médica não está em acordo em todas as áreas. A gente precisa ouvir muitas opiniões, há muitas linhas, né? Então, é essa multidão de conselhos que tem valor. E daí eu também pergunto a nossa parte, né? Você dá conselhos? Como você dá conselhos e quando? Né? Você foi solicitado? O Paul Tournier, que é um psiquiatra que eu gosto muito, ele diz que todo conselho não solicitado é uma espécie de julgamento. Você está dando conselho que ninguém te pediu, então você está achando que você sabe o que aquela pessoa não sabe. Que ela precisa ouvir o que você tem para dizer. Isso é muito perigoso, né? Eu já cometi esse erro muitas vezes, eu sei que eu ainda posso vir a cometer, de achar que eu precisava falar para alguém uma coisa que a pessoa não me perguntou, e muitas vezes eu fiquei muito mal na história, né? Então, a gente precisa se perguntar, por que que eu quero dar esse conselho? Eu quero mostrar que eu sei, eu realmente me importo com a situação da pessoa, e a pessoa está pronta para ouvir? Nem todo mundo está pronto para ouvir, né? Eu peço muito a Deus discernimento sobre isso. A palavra diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque nem todo mundo está ouvindo. E eu noto até, eu presto muita atenção se as pessoas estão me ouvindo, né? E muitas vezes, quando eu sinto assim que a pessoa não está prestando atenção e está me interrompendo muito, às vezes eu paro de falar o que eu estava falando. E quantas vezes as pessoas nem notam que eu parei de falar? Aí você percebe que a pessoa não estava prestando atenção, né? Então eu peço a Deus, assim, eu não quero ficar falando com quem não quer ouvir, né? Me mostra quem está interessado e me mostra a intenção do meu conselho, né? Eu estou achando que eu sei mais do que os outros ou realmente a minha palavra é necessária para a pessoa naquele momento. Então esse seria o ponto 3. E o 4 que eu coloquei é vigie o falar. Provérbios fala muito sobre isso, né? Eu gosto de falar e minha mãe diz que eu comecei cedo. Eu sou mãe, professora, pastora e até escritora, então eu brinco que eu falo com a boca e com as mãos, né? Se eu não estou falando, eu estou escrevendo. Então eu estou falando o tempo todo. Mas falar traz muita responsabilidade. Você já vai entrar no quarto conselho, né? Isso. E aí, o nosso tempo ele já está acabando de 1 hora. Porque o Instagram, gente, ele grava 1 hora, né? Então, ele permite 1 hora para a gente poder estar na live ao vivo. Então, para a gente não perder a conexão quando estiver falando, aí eu vou fazer assim, eu vou encerrar essa transmissão agora e aí a gente volta para o quarto conselho. Não é melhor? Tá bom. Tá bom. Bom? Então, olha, mulheres, todas vocês, nós estamos com 70 mulheres aí nos acompanhando pela live. Então, vocês, eu vou encerrar, vou deixar salvo, mas aí você não vai assistir agora. Você vai voltar com a gente ao vivo, tá bom? Então, eu vou encerrar a live, mas de imediato já vou abrir novamente para a gente voltar com a pastora Ágata no quarto conselho sobre os passos da sabedoria, tá bom? Votem comigo, votem conosco.